Olá pessoal, meu nome é Denise, criadora do canal Criarte Brinque, sou pedagoga, psicopedagoga e professora de educação especial. Desde já clica na inscrição do vídeo, dá o seu joinha para contribuir para o canal, para que mais pessoas assistam esse vídeo. Então hoje nós vamos falar de atividades com rima para crianças com TDAH. Trabalhar com rima é uma estratégia eficaz para crianças com TDAH, pois envolve elementos de repetição e ritmo que podem ajudar a manter o foco e a concentração. O TDAH também faz parte do transtorno. Sabe-se que 70% apresentam dificuldade nas habilidades acadêmicas, principalmente na leitura e escrita. O que quer dizer? Que trabalhar a rima, ela faz com que a habilidade desenvolva o foco e a concentração, que é um dos problemas desse transtorno. E sabe-se que 70% essas crianças apresentam dificuldades acadêmicas, principalmente na leitura e na escrita. O TDAH é uma sigla para transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno neurobiológico caracterizado por dificuldades de atenção, hiperatividade e impulsividade que interferem no desenvolvimento da criança ou do adulto. Então, às vezes, uma criança pode ser diagnosticada desde pequena e, às vezes, um adulto nem foi diagnosticado, pode apresentar esse problema, tem que fazer, assim, o diagnóstico para poder ter uma qualidade de vida melhor. Então, é um transtorno que vai ter dificuldade na atenção, na hiperatividade e na impulsividade. Então, há 3 tipos de TDAH. O desatento, que é caracterizado principalmente por dificuldades de atenção e concentração, com poucos sintomas de hiperatividade. É aquela criança que fica quietinha e você nem percebe. Então, ela fica lá no mundinho dela, ela não dá trabalho, então ela não vai ter muita hiperatividade, mas ela vai ter essa dificuldade de prestar atenção e de se concentrar. Temos o hiperativo impulsivo, que é caracterizado principalmente por hiperatividade e impulsividade, com dificuldades menores de atenção e concentração. Então, ele tem menos dificuldade na atenção e concentração, mas ele vai ser aquela criança hiperativa, que não vai parar quieta e vai ser impulsiva, vai fazer as coisas por impulso. E tem o combinado, que é caracterizado pela presença significativa de sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Esse é o tipo mais comum do TDAH, que já vem o combo, né? O combinado, que vem o desatento, o hiperativo que não para quieto e o impulsivo que faz as coisas sem pensar. Então, qual é o mais prejudicado? É o desatento, aquele que não é percebido, aquele que fica quietinho, no cantinho, não dá trabalho. Então, há déficit de neurotransmissor em algumas áreas específicas do cérebro, causando um grande déficit atencional. Então, prejuízo muito grande, aquele que vai aprender menos e vai ter o maior prejuízo dentro dos 3 do TDAH. Então, as crianças que têm TDAH apresentam imaturidade cerebral. Então, ela não vai amadurecer assim como as outras crianças. Ela vai ter uma imaturidade, mas ela vai sim aprender conforme o seu desenvolvimento. Então, as crianças apresentam, além de imaturidade cerebral, e problemas motores na linguagem. Não, nem sempre todos que têm apresentam problemas na linguagem. É uma parte específica e pode apresentar problemas motores. Eles não prestam atenção ao que falam, vão falando sem parar por impulsividade. Problemas ao se alfabetizar por apresentar prejuízos na atenção e imediatismo. Tudo tem que ser na hora, tudo por imediato, não para, não pensa, não presta atenção no que falam e vice-versa. Então é aquela pessoa que vai falando sem parar, fala e não presta atenção no que fala, não respira. Então, a leitura do TDAH apresenta problemas na consciência fonológica, então por isso que é bom trabalhar a habilidade de rima, uma das habilidades da consciência, e de memória verbal e não verbal. Então, a criança que tem esse transtorno, ele vai apresentar problema da memória verbal e não verbal e também fonológica. Por isso que é bom trabalhar rima, para quê? Para que ela melhore e tenha essa habilidade mais envolvida para que ela não tenha problemas futuros.
E é um trabalho de formiguinha, não é assim que você vai dando, você já vai ter uma coisa de imediato. É uma coisa que você vai trabalhando aos poucos, gradativamente. A hora que ela adquirir, você vai passando outras habilidades e vai aumentando o grau de dificuldade. Então, uma criança que tem esse transtorno, o que ela vai ter? Ela vai ter problemas na consciência fonológica, de memória e verbal e não verbal. Então, ela vai ter problemas na linguagem, vai ter problemas na linguagem de aquisição, vai ter dificuldade visomotor, de trabalhar o viso, chegar em motor, de olhar e escrever, vai ter problemas de atenção, problemas comportamentais, baixo rendimento em atividades de memorização e atenção sustentada. Quer dizer, ela não vai conseguir memorizar e a atenção dela não vai ser sustentada, vai ser por pouco tempo. Por exemplo, uma criança pode ficar um tempo, ela fica por ao menos 30 segundos, aí ela se dispersa com algum barulho. A leitura no TDAH vai ter problema na interpretação, quer dizer que ela vai ter dificuldade de interpretar, vai ter dificuldade em analisar e síntese na consciência fonológica, baixa percepção de detalhes e sequenciais e prejuízos ou atraso. Então, todos esses problemas vai ter na consciência fonológica. E aí você vai trabalhar para que a criança tenha essa habilidade. Só que assim, é um trabalho de formiguinha. Então, aí você vai trabalhar a questão oral, a análise da palavra, a síntese de pôr, tirar. Então, todas essas habilidades, ela vai ter que ser adquirida antes da leitura da escrita. O TDAH pode ter dislexia? Muitas pessoas perguntam isso para mim. E a resposta é sim. Pode ter TDAH e comorbidade a dislexia ou vice-versa. Quer dizer, ela pode ter uma comorbidade maior na dislexia e o TDAH ou vice-versa. Vai depender o que estiver mais acentuado. Ela vai ter dificuldade na manutenção de atenção, concentração, memória de trabalho ou impulsividade. Dificuldades na dislexia, alterações na rota do processo de sons, principalmente de linguagem. Então, ela vai ter dificuldade em alguns sons, né? Se tiver dislexia, para tentar perceber. Por isso que existem algumas atividades que podem estar solucionando ou animizando esses problemas. Muitos problemas em omissão de letras, tanto que por eles escreverem rápido, eles vão comendo as letras, né? Leitura comendo as letras, às vezes não sai uma sílaba. Escrita comendo letras também, eles esquecem uma letra, uma sílaba, porque o processamento deles é muito rápido. Então, eles não param, eles não pensam, assim, é tudo impossível. Qual sugestão? Rota fonológica. Quer dizer, trabalhar pedacinho por pedacinho, muito trabalho de consciência silábica e fonêmica, análise e síntese, tanto para manipulação e transposição. O que é? Manipular os sons e fazer a transposição dos sons. Então, essas atividades que eu vou passar depois em outro vídeo, eu vou mostrar um por um para ver como que vai trabalhando, né? Principalmente você trabalhar pedacinho por pedacinho, a leitura, tipo abelha, aí trabalhar a consciência silábica, que é uma outra habilidade, e depois a fonêmica. Esse muito trabalho vai fazer com que ela tenha essa habilidade, como eu já disse, um trabalho de formiguinha. Então, como trabalhar a consciência fonológica? Planejamento sem erro para o TDAH. Porque se ele errar, ele pode ficar frustrado, impulsivo. Como você deve trabalhar essa criança? Estimular ela sem erro, estimulando as habilidades da consciência fonológica. Uma dessas habilidades é a rima que nós estamos falando hoje. Depois outros vídeos eu vou mostrando cada uma delas. Ensino sem erro, como já foi falado, porque se ela errar, ela vai ficar frustrada e talvez a criança não queira mais fazer. E aí ela vai ter baixa estima. Curtos períodos, fazer atividades curtas, trabalhar com qualidade e não com quantidade. Então, diminuir, por exemplo, você tem lá um livro que você vai trabalhar alguma matéria, diminuir, fazer uma adaptação para que ele aprenda num curto período. Jogos, utilizar os interesses dele,
Recompensa imediata assim que acerta, por exemplo, se ele acertar, você faz uma troca com ele, mas assim, mas tem que ser imediata. Não assim, olha, se você acertar, você pode pintar. Vamos supor que a criança gosta de pintar. Uma parte, não ficar assim, mais uma atividade e depois eu dou. Então a recompensa tem que ser imediata. Fez, dá a recompensa. Como vai recompensar? Aí é característica do interesse de cada criança. Se ela gostar de brincar com massinha, aí você dá a massinha para ela brincar uns 4, 5 minutos ou 3. Você marca o tempo, daí você dá outra atividade, depois você dá de novo a massinha e assim vai. Aí você deve ter outras estratégias, outras recompensas para que ela não se canse e vai tirando aos poucos. Variabilidade de formas da mesma habilidade. Quer dizer, trabalhar rima com diversas formas, em diversas formas, não uma única forma. Fechando esse tema, eu trouxe algumas sugestões. Então, a primeira é: observe a figura e circule a figura intrusa. Então, você trabalha, você nomeia com ela, você pode também dar ênfase nas palavras do som final. Você pode dar ênfase também fazendo junto com ela, seria a modelagem. O primeiro exemplo, por exemplo, leão. Qual é o som final que tem o mesmo som semelhante? Avião, gato ou mão. E aí ela vai circular. Aí você fazendo uma com ela, você pode deixar as demais ela tendo autonomia. Vai aprender rima, a habilidade, de uma forma mais com qualidade, com coisas que chamam a atenção, colorido, ou pode pintar, mas que seja num período curto de atenção. Olha aqui, o que rima com? Ligue as figuras que rimam com a figura em destaque. Baleia, você também pode fazer a mesma coisa, fazer uma modelagem com ela e depois mandar uma outra atividade da mesma para ela fazer. Sem intervenção. Aqui também ligue as figuras que rimam, que às vezes a criança, se você colocar e ela não souber ler, pelo menos você coloca as figuras e ela vai estar fazendo e pensando. E aqui é o labirinto, para ver se foca a atenção. Se ela não conseguir, você pode fazer junto com ela. Ou fazer um labirinto menor. E aqui pintar a rima também. Ovelha, ela vai indo, também pintando aqueles que têm os sons semelhantes de ovelha. Então essas são atividades ou estratégias que podem estar ajudando a criança a trabalhar essa rima. Então, pessoal, é só. Espero que tenham gostado e esperem outro vídeo com mais sugestões de atividades sobre rima. Até lá!